Muito bem, voltamos com o nosso Bastidores da Política. Obrigado a você que acompanha, curte, compartilha a nossa plataforma Itamar Gonçalves SP no YouTube, Instagram, Quai, TikTok, Trends, toda a plataforma, além do WhatsApp Notícias. Eu sempre fico muito contente, a gente traz o convidado aqui, ele aceita, isso para mim já é chave de ouro, isso aí já é sensacional. E o nosso convidado hoje nos Bastidores da Política, para falar um pouco de política da nossa cidade, da nossa região, é um ex-vereador, foi vice-prefeito, há 40 anos trabalha na área da saúde, pneumologista, Antônio de Pádua Pacheco. Antônio de Pádua Pacheco. Mas você falar tudo isso, só falar Pacheco, doutor Pacheco, todo mundo sabe quem é. Doutor Pacheco, obrigado por aceitar o convite e vir aqui para bater um papo e falar com a nossa cidade de Jundiaí, falar com toda a região. Como é que está, Pacheco? Tudo bem? Tudo bem, Itamar, obrigado pelo convite. Eu fico feliz de estar no seu programa. Eu já estava acompanhando há algum tempo, falei, será que o Itamar vai me chamar? Pô, mas ainda bem que você me convidou, viu? Tenho um carinho grande por você e sei do seu sucesso aí nas mídias e tudo mais. Então, para mim é uma honra aqui. Eu gostaria até de contar algumas histórias ao longo do tempo, porque você já falou em 40 anos, imagina quanta história. E vai. O que acontece é o seguinte, Pacheco, fala, Pacheco, doutor Pacheco, claro, a gente fala Pacheco, assim, não, né? Somos amigos. Vocês são conhecidos, tem muito, eu sempre digo que nessa história, ao longo da sua história, minha história, nós somos de Jundiaí, quem tem que ganhar nos bastidores da política, quem tem que ganhar na questão política, seja qual for o dilema, é o cidadão, né? Tem que ter boa saúde, boa educação, boa segurança, boa infraestrutura. E você, Pacheco, me permita falar, você tem uma contribuição muito positiva disso. Na área da saúde, há 40 anos, né? Na Câmara Municipal, vereador, depois já virou vice-prefeito. Então você tem aí, agora acho que pintou uma tranquilidade depois da pandemia, volta no cenário político, é isso? Vamos falar primeiro da área da saúde, Pacheco, como é que é? É isso mesmo. Então, o que aconteceu, Itamar, é assim, eu tive a oportunidade de ser vereador, fui eleito pelo povo jundiaiense, trabalhei, aprendi muito na Câmara e tive também a oportunidade, a sorte, a honra e a responsabilidade de logo em seguida ser vice-prefeito do Luiz Fernando Machado, né? Que faz essa belíssima administração. Hoje eu participei do primeiro mandato dele, tenho certeza que eu dei a minha contribuição em todos os setores. Agora, você veja bem, fazendo assim uma fotografia rápida dos 4 anos e tal. Na saúde que você me perguntou, nós inauguramos a UPA do Vetor Oeste, que é a maior UPA do estado de São Paulo, junto com a ideia de clínica da família e tudo mais que foi concebida pelo Luiz Fernando e tal, uma coisa maravilhosa. Aquilo é uma honra muito grande e é um equipamento público que serve a Jundiaí e a região. Assim como o São Vicente, que também no nosso primeiro mandato, nós pudemos reformar integralmente o São Vicente. Você pode ver hoje a questão de... São Vicente hoje é outro. É outro. É um hospital assim que não perde nada, não somente em termos de hotelaria e ambiente, mas em termos de qualidade técnica dos profissionais que trabalham lá, não perde nada para nenhum hospital de São Paulo, né, Itamar? Então, participamos disso. Ainda na área de saúde, eu tenho aqui uma lembrança do PA da Ponte São João. Você tem uma história com o PA da Ponte lá. Tenho uma história com o PA da Ponte São João. Porque nós iniciamos o PA da Ponte na administração do Valmor Barbosa Martins, quando foi fechado... Saudoso Valmor. Saudoso Valmor. Que quando foi fechado o Hospital da Ponte, o Hospitalzinho da Ponte, que era carinhosamente chamado, foi fechado e veio a população de toda aquela região após Rio, né, da Ponte São João e tudo aquilo, Caxambu e toda aquela região lá, vieram na Secretaria de Saúde, eu era diretor de saúde do Valmor, para pedir a reabertura do hospital. O Valmor falou, não dá para reabrir, não dá, o hospital é particular. E foi fechado para decisão do Grupo Gami. Lembra do Grupo Gami? A minha saudosa cunhada também era diretora daquele hospital. Do hospital, que era a maternidade e o Hospitalzinho da Ponte, que é o Instituto de Traumatologia e Cirurgia de Jundiaí e tal. Foi fechado o hospital. O Valmor falou, não tem como abrir, o hospital é particular. E aquela região para cima é enorme, exato, né? Colônia, Pacaembu, como você falou. E como diretor de saúde, ele falou, recebe a população, ouve qual é o pleito e depois você me traz. Eu ouvi a população, levaram lá um abaixo-assinado com 5.000 assinaturas, e pedindo a reabertura do hospital. Eu levei para o Valmor. Ele falou, não tem como, o hospital não coisa. Você tem alguma ideia? Eu falei, eu tenho uma ideia, Valmor. É fazer o quê? Eu falei, abrir o primeiro pronto atendimento de Jundiaí. Que é no mesmo endereço? Que ele chegou a ser ampliado umas 2, 3 vezes, mas é no mesmo endereço. Não, mudou agora. Mais para frente mudou. Mas ele era inicialmente na Avenida São João. Na Avenida São João. Avenida São João. É isso mesmo. Nós alugamos lá um equipamento, alugamos uma casa e tal, adaptamos e fizemos o
PA da Ponte São João, que foi o primeiro pronto atendimento de Jundiaí. Imagina, gente, o PA da Ponte atendendo toda aquela região para cima. Exatamente. Isso foi em 1992. Já nasceu com uma demanda gigantesca. E já desafogava o Hospital São Vicente. Nós já tínhamos essa demanda grande para o Hospital São Vicente, mercê do quê? Mercê da qualidade do seu serviço, mercê do pronto atendimento que sempre fez, mercê da qualidade de todos aqueles que trabalham no hospital. Né, Pacheco? Depois que inauguram um PA, por exemplo, desse aí, é claro que as coisas foram evoluindo muito, mas não há que se pensar nunca mais em tirar, né? Não. Porque a demanda, já nasceu com a demanda e virou tradicional. O PA da Ponte é tradicional. O PA da Ponte, depois dele, vieram os outros PAs também, clínicas, entendeu? De pronto atendimento, na Hortolândia, no Retiro. Foi tudo, quem originou esses outros pronto atendimentos foi o PA da Ponte que nós inauguramos em 1992. Primeiro modelo aí. Primeiro modelo. Agora, você imagina hoje, em 2024, eu vendo que aquela sementinha está frutificando no belíssimo equipamento que é a UPA da Ponte São João, que quem sabe o Luiz Fernando possa inaugurar. Ali tem um centro de especialidades, unidade de saúde. Exatamente. Você imagina se puder inaugurar o PA da Ponte, a UPA da Ponte São João, agora nesse ano de 2024. Mesmo que inaugure o ano que vem, eu estou felicíssimo, porque eu participei do início, da concepção e da instalação do primeiro pronto atendimento, que é o PA da Ponte. Virou uma árvore, essa semente se tornou uma árvore. Você tem o PA da Ponte, você tem o da Vila Progresso que deve ser entregue, tem na Ponte São João, tem um também, e o do Vetor Oeste, que é o maior hoje. Ainda, a UPA do Vetor Oeste. Toda essa concepção na mudança e modernização foi a partir de 2017. Isso. A partir do governo. Aí você já era vice-prefeito. Onde eu participei com o Luiz e tal, com muito afinco, com muita dedicação, com muita honra. Eu já disse para ele mais de uma ou duas vezes. Com muita honra. Isso é bacana, gente. Eu participei do governo do Luiz Fernando Machado, que é um governo hoje, cumpridos quase 8 anos, eu participei dos 4 primeiros. Esse é o 8º ano, né? 75% de aprovação popular. Eu me sinto também gratificado com isso, claro, porque eu participei do início disso aí. Né? Olha, eu vou dizer o seguinte para você, todo esse crescimento, esse desenvolvimento, ele atende uma demanda que é necessária, que é uma área muito complicada no Brasil, que é a saúde. Você vai saber agora por que o Pacheco foi vice-prefeito na primeira gestão e na segunda não foi. Toda essa história tem muito a ver com a sua profissão, que você é pneumologista, o número de clientes que você atende, a saúde e tal. E foi exatamente ali na pandemia que você teve que cuidar do que você cuida sempre, que é a saúde das pessoas. Eu me afastei teve que se afastar. Aquilo, é como se eu fosse para o Exército e o Exército convocasse. Não, vocês têm que agora ir para o campo, para a linha de frente. O que você está fazendo. Linha de frente. E eu, como vice-prefeito, fui para a linha de frente, voltei para atender as pessoas. Então, a Covid, eu digo assim, ela me abduziu da vida pública, da vida política, ela me abduziu. Eu tive envolvido com a política 3 anos com a Covid, 3 anos direto, Itamar. E agora que nós estamos literalmente, equivale à ambiguidade que eu vou dizer, respirando melhor depois da Covid, porque no tempo da Covid ninguém respirava. Era máscara, aquela loucura, internação, UTI para todo lado, foi uma loucura. Desespero, cada médico, cada enfermeiro, cada técnico, cada indivíduo foi fundamental para a gente sair dessa situação. Fundamental. Nós temos inúmeros, milhares de heróis anônimos dessa pandemia. Itamar, milhares de heróis anônimos estiveram na linha de frente. E eu fui para a linha de frente, atendi gente o dia inteiro, até de noite, por telefone, do jeito que podia. Porque o dever, acima de tudo, me chamava como médico de atender. Então eu fui abduzido da vida política e agora, respirando melhor, voltando ao raciocínio, eu estou à disposição do partido e pretendo voltar à vida pública. Qual partido, Pacheco? Podemos. Volta então agora no cenário político, com uma carga importante, é importante demais dizer o que eu vou dizer. Eu falei 2 vezes importante, é porque eu quero reiterar o seguinte, a experiência do camarada. Olha, Pacheco, a empresa quando vai contratar, qualquer empresa, setor privado, vai contratar, a primeira coisa que ela busca é o currículo. Ela faz um levantamento de 10, seleciona 5, entrevista, fica com 2, 3, faz teste, depois faz o risco de 90 dias para trazer o camarada para dentro da empresa. Isso. Então a experiência conta muito. Câmara Municipal, a experiência, que é o Legislativo, o Executivo, a experiência. Você tem aí basicamente 40 anos aproximadamente, arredondados aí, na área da medicina como médico, pneumologista e tradicional na cidade. Seu nome é... E Jundiaí há 35 anos. 30, não chegou a 35. 35. Mas é metade da minha vida aqui. Metade da vida, perto de 70, 35 anos em Jundiaí. Nessa área tão importante, aí o Pacheco foi lá para o Legislativo, uma vez vereador, já foi a experiência que você diz do Legislativo, já foi para o Executivo. Você tem experiência executiva, você foi prefeito, não é algo fácil, não. Sim, né? Pegou uma pandemia, agora volta para ser pré-candidato a vereador para a Câmara Municipal. O que eu estou dizendo?
A empresa não pega um camarada que não tem experiência, que não tem vivência, toda essa vivência é fundamental. Verdade. Então você acredita, esse segundo mandato do Luiz Fernando, como é que você entende ele junto com o pré-candidato, que é o Parimoski, né? Eles chamam o Parimoski de CEO de toda a equipe aí. Olha, você veja bem, você fez uma exemplificação muito interessante. Você falou assim, que uma empresa não contrata quem não tem currículo. Isso. E você, naturalmente, teceu aqui uns comentários em relação a mim, que eu estou muito feliz e tal. Né? Quer dizer, eu tenho um bom currículo de serviço prestado para Jundiaí, como vereador, onde eu aprendi muito. Você vê, eu fui contemporâneo do DOCA. Do DOCA. Não precisa dar mais nenhum outro exemplo, porque teve 8 mandatos. Nós temos excelentes saudosos aqui, o DOCA, você falou do Valmor, tem o Ari Fossen. Ari Fossen, né? E na Câmara, o DOCA, nós estávamos perto um do outro. Eu aprendi muito com o DOCA. Depois tive a oportunidade, a sorte e a responsabilidade de vir como vice do Luiz. Aprendi muito com o Luiz Fernando. É uma vitrine muito grande, é uma exposição muito grande, né? No primeiro mandato do Luiz, aprendi muito com ele. Depois a pandemia me puxou para fora, eu fui me dedicar a atender gente. Mas convivi muito com quem? José Antônio Parimoski, que era um dos braços do Luiz Fernando na administração daquele tempo e até hoje. Então, fazendo uma ilação e fazendo um gancho daquilo que você falou, quem tem um currículo daqui para frente para ser um pré-candidato a prefeito de Jundiaí? Exatamente. José Antônio Parimoski tem currículo, né? Tem história, participou de todas as grandes decisões da primeira e da segunda administração do Luiz Fernando Machado, por isso que tem uma aprovação de mais de 75%. E eu me orgulho e me honro muito, mas um orgulho positivo, não é um orgulho de empáfia, não. Um orgulho positivo, puxa, eu pude participar desse grupo competente e tal, que foi no primeiro mandato do Luiz Fernando, onde o Parimoski já estava. Então, em termos de currículo, nós temos o currículo do José Antônio Parimoski que se oferece à população. E eu estou com ele, estou com o Zé, estou com o Zé. E vem desde a época do Benassi, né? Diga-se isso, Benassi, Miguel Haddad, uma grande referência, depois o saudoso Ari Fosse, aí Miguel Haddad, Miguel Ari Fosse, aí veio o Luiz Fernando, tudo isso conta. Por que eu estou dizendo isso? Falei da empresa. Eu até vou propor isso nesse ano de eleição na cidade, é novidade agora, inédito aí, hein, Pacheco? A sua história é a história da sua vida, né, Pacheco? Da minha vida. É médico, 35 anos, vereador, vice-prefeito, se afastou, se abduziu aí, foi abduzido da política para atender, que é o que faz na medicina, né, pneumologista, e era um momento que a gente precisava de ar, gente, encontrar o caminho para respirar. Olha que desafio. E sendo vice-prefeito na vitrine do executivo e tal, você tem, isso é a sua vida. Então você não está fazendo nada aqui fora do que é real. Esse é o Pacheco original. Sim. Esse é o Pacheco verdadeiro. Muito bem. Então eu vou propor o seguinte esse ano aqui, para o Pacheco. Você vai contratar um profissional no Legislativo, está aí o Pacheco. Vai contratar no Executivo, ele falou aí do pré-candidato que é o Parimoski, que é o CEO aí, encabeçando o braço direito do Luiz Fernando. Se a empresa vai contratar, olha que bacana, gente. Acho que uma contratação. Foi legal. Sou meio louco. Sua exemplificação foi mas o que eu penso é o seguinte, para a muito. política, você que nos acompanha, você precisa aprender o seguinte, é igual futebol. Né? Futebol é time, é bandeira, é esporte. Agora, a política não pode ser bandeira, esporte. Política tem que ser competência, porque Jundiaí é um organismo vivo, uma máquina sensacional. Você vai falar os números da cidade aí. Então é assim, pega o currículo desse aqui e desse aqui, mas não coloca nome, só lê o currículo. Exato. E deixa para você. Se fosse assim na urna, se fosse assim na urna, eu diria agora que o Zé Antônio Parimoski, não tenho dúvida, é difícil bater um currículo desse. E se fosse assim no Legislativo, na Câmara Municipal, com certeza você estará no universo dos 19. E olha... Porque eu falo, pô, esse aqui é médico, esse aqui já foi vereador, já foi prefeito, camarada ama as pessoas, largou a política para voltar a cuidar das pessoas, vai voltar para a política, sempre com um sorriso no rosto. O cara devia ser assim o voto. Quem que você escolhe? Não tem nome, é aqui, ó. O cara ali fala, não, esse aqui eu quero. Aí depois você vai saber quem é. Tá certo. Gostei tô certo, muito, não é? Gostei muito dessa comparação. Eu vou fazer um vídeo disso aí. Me incluo nisso aí. Mas eu estou te colocando isso aqui. Tá bem, me incluo também como eleitor. Também. Quem é o melhor currículo? Né? Dos que se dizem pré-candidatos, quem é o melhor currículo? Eu convivi com alguém que tem o melhor currículo, que é o Zé Antônio Parimoski. Então não tem dúvida nenhuma. E aprendi com o Luiz Fernando o que é administrar uma cidade do porte de Jundiaí. Porque, veja bem, Itamar, alguns números rapidamente, você já sabe de todos, mas é bom a gente lembrar. Isso, eu quero que se eu esquecer de algum, você coloque, porque eu tenho acompanhado seus podcasts, suas postagens, e vejo que você conhece os números de forma maravilhosa. Jundiaí produz, a produção, o PIB de Jundiaí, são 50 bilhões por ano. 50 bilhões por ano. Isso se você divide pela população de 450 mil habitantes, eu acho que está nisso aí, ou um pouco mais talvez, 450, dá uma renda per capita
para o jundiaense de R$ 1.200 por mês. R$ 1.200. A do estado de São Paulo é 900. Jundiaí já está acima. Já está acima do estado. O IDH de Jundiaí, ele é 0,8485. 87, acho. Acho que 87. O de São Paulo é 80, alguma coisa, 81. Já está bom. O do Brasil é abaixo disso. Nós temos lixo, 75% de lixo coletado. Esgoto, 99% esgoto coletado e tratado. E água também, 99%. E nunca chegaremos ao 100%, porque a cidade sempre cresce. Está sempre crescendo. A cidade nunca está pronta. Os números são esses, mas é basicamente 100%. Então, você veja bem, esses números nos levam à 7ª economia do estado de São Paulo e à 17ª do Brasil, você sabe disso, e a 2ª melhor cidade do Brasil para se morar. Isso é fruto de uma administração realmente proeficiente, que conseguiu levar Jundiaí no patamar em que nós estamos. Agora, veja bem, Itamar, e sei que quem está nos assistindo vai saber avaliar também. Conquistar as coisas é muito difícil. Muito trabalho, dedicação, foco. E mantê-las é igualmente difícil, se não for mais. Então, nós temos a responsabilidade, Câmara e a administração, de manter Jundiaí no 2º lugar da melhor cidade do Brasil para se morar. Isso é um compromisso nosso, é um dever nosso, uma obrigação nossa, que somos homens públicos, né, que querem ocupar um cargo no Legislativo ou um cargo no Executivo. Nós temos que ter competência e conhecimento, currículo, né, para poder ajudar a cidade a se manter no 2º lugar das melhores cidades do Brasil. Olha, gente, isso que o Pacheco está falando tem uma importância tão grande que eu vou dizer o seguinte: a gente só aprende a respeitar os mais velhos, a experiência do mais velho, depois que atinge uma certa idade. Porque o jovem erra muito. Erra por não ter experiência, não é nem por maldade. Eu vou dizer um negócio para você. Outro dia eu vi um jovem falando num vídeo, que é pré-candidato a prefeito, num discurso, veja que absurdo. É por isso que eu quero chamar a sua atenção, eleitor. Olha, nós estamos aqui com o Pacheco, está vendo aí a configuração do Pacheco, a configuração da cidade. Eu quero falar da sua experiência legislativa e executiva. Mas eu quero dizer, aí o camarada disse assim, para chamar a atenção do eleitor: você, eleitor, tem que parar de cair em balela e cair em configuração inexistente, inócua. Jundiaí, ele diz, Jundiaí é a 2ª melhor cidade para se viver, mas pode ser a 1ª. Você está de brincadeira? Pacheco acabou de falar, para chegar em 2º, foi muito trabalho, muito foco, muita dedicação e muita experiência. Então não pode pegar um número desse e dizer que vai passar para a 1ª. Não, acho que não faz nem ideia do tamanho que é mudar uma colocação dessa. Eu estou errado no meu pensamento? Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que aí o eleitor fala assim, agora nós vamos ser 1º. Não vamos, amigo. Pode ser que demore. Mas 2º lugar está maravilhoso. Está excelente. Você vai comparar Jundiaí com as grandes cidades do Brasil. Não vou citar São Paulo, porque São Paulo é um exemplo de uma cidade que nunca termina. E as outras também. Não tem uma cidade pronta, Itamar? Qual cidade que está pronta? Várias personalidades passaram por aqui, Pacheco, e disseram a mesma coisa. Indo para outra cidade, para outro estado, para outro município, Ave Maria. Na hora você fala Jundiaí, minha cidade. Jundiaí. Essa é a comparação. Essa é a cidade, sem gente, dúvida. vamos viajar, vamos sair por esse Brasil. Aliás, se sair lá para o lado de cima, lá para aquele lado lá, aí é pior. Não vou nem exagerar. Sem dúvida. Não vou nem exagerar essa região nordeste aí do Brasil. Mas vai viajar e você fala, puxa, até no litoral a gente sente diferença de Jundiaí e litoral, né? Olha, começando para começar a viajar. Você pega a Anhanguera, que corta Jundiaí, é uma das 10 melhores rodovias do país. A Bandeirantes, que corta Jundiaí, é uma das 10 melhores rodovias do país. As principais marginais aí na Anhanguera serão agora na administração do Luiz Fernando? Exatamente. Quer dizer, nós temos um sistema viário que é maravilhoso também. E Jundiaí participa disso. Nós estamos no entroncamento das 2 melhores rodovias do Brasil. O aeroporto de São Paulo e Campinas. Então você veja a logística que Jundiaí oferece para as empresas. Por isso que as empresas querem vir para cá, Itamar. Me fala o seguinte, Pacheco, você teve na Câmara lá um mandato e teve um mandato, vou considerar de vice-prefeito, porque foi a pandemia que... Sim, a pandemia isso é muito, me abduziu. Isso é muito bacana, é glorioso isso, gente. O cara largar o cargo político, porque não é o status do cargo, mas atender a necessidade para a qual ele estudou, que é ser médico. Me afastei para poder atender, gente. Qual é que é a diferença do legislativo? Essas duas experiências, elas são importantes na vida do político? Fala sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... Um cara que só passou pela Câmara. É uma escola. Vou ser bem direto com você. Um cara que só passou pela Câmara, uma vez, 2, até 3. Entendi. Ele tem a capacidade, está preparado para administrar qualquer executivo e ir para a cidade de virar prefeito? Eu acho que para você... Sem experiência? Não, você tem que estar com um prefeito competente, e nós temos, tem que estar próximo dele, entendeu?
ter simpatia, ter simbiose com o prefeito, e isso nós tínhamos, e junto com o prefeito, com o seu quadro de assessores e gestores, nós tínhamos o Zé Antônio Parimossi, que está junto, entendeu? Está junto com o prefeito até hoje e pretende estar. Então eu digo para você, você tem que ter experiência legislativa para saber como é que funciona a relação executivo-legislativo, legislativo-executivo, isso é muito importante, é indispensável você ter, certo. E depois você participar de uma administração... Do executivo, do executivo. Vice-prefeito ou secretário municipal, gestor, tem que ser, não tem? Alguma coisa dessa natureza. Porque são ambientes diferentes, não são? Completamente. Então não dá para o camarada dizer que vai governar, que vai ser prefeito, se nem passou por dentro do executivo. Isso é fundamental, né? Uhum. Então essa experiência reversa sua que você está fazendo, isso é reversa agora. Tive. Você foi para o Legislativo Executivo, você está na logística reversa. Você vai com uma carga a mais para a Câmara ainda. A minha pretensão, na verdade, é assim, meu nome está à disposição do partido, sou pré-candidato a vereador. Agora, uma coisa muito importante, você falou da experiência. Quem tem experiência, quem não tem experiência e tal. O comandante Rolim, que dá nome ao nosso aeroporto, ele tinha uma frase fantástica, que ele dizia assim, que à medida que a gente envelhece, você vai acumulando experiência. Que a hora que ela chega totalmente para você, ou quase que totalmente, você não precisa mais dela. Não precisa porque tudo aquilo que você tinha que fazer, aos trancos de barranco, você foi aprendendo com quem tinha mais capacidade, se aproximando de pessoas que tinham competência de fazer, e isso eu fiz, tive a oportunidade de fazer, me aproximando do Luiz Fernando, do Parimossi, que todos os outros gestores, hein? Estou citando o Parimossi agora. O contato seu com a prefeitura inteira. Exatamente. Então, eu tive essa oportunidade, então eu pude acumular um conhecimento muito grande. Então, assim, não contrariando o comandante Rolim, para dizer que eu não preciso mais dela, não. Eu quero colocar o meu aprendizado e o conhecimento que eu adquiri como vereador e como vice-prefeito em benefício da população. Ótimo. Aliás, mais do que isso, Itamar, eu acho que eu devo isso à população jundiaiense, porque o pouco que eu conquistei, o pouco que para mim é muito, e me honra muito, eu conquistei em Jundiaí. Eu tenho uma obrigação moral de devolver para a cidade, para os moradores, para a população de jundiaiense, aquilo que ela me proporcionou. É uma obrigação moral minha na altura dos meus quase 70 anos. Eu quero devolver para a população, em conhecimento e em trabalho, aquilo que ela me proporcionou. O Titanic foi um navio gigantesco. Diz a lenda, né, que o capitão lá, o comandante do navio, capitão também, o avião, né? Acho que é. Diz que nem Deus afunda. E diz que foi por isso, é uma lenda. Que aí afundou, porque também o cara vai brincar com Deus, está de brincadeira, né? Eu mesmo, se fosse Deus, falar, amigão, vai afundar. Isso nunca. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Titanic era um navio gigantesco, sob o comando de um capitão e depois de toda a tripulação, evidentemente que você leva ele para onde quiser. E eu acho que Jundiaí é essa máquina gigantesca que precisa de muitas engrenagens, como você, me permito falar você, Pacheco? Claro. Seja no próprio executivo como vice-prefeito ou gestor, ou seja na Câmara Municipal. É isso que faz tudo funcionar, ou seja, é uma boa equipe, né, que faz as coisas funcionarem, é um bom grupo. Exato. Não adianta isoladamente alguém achar que vai fazer alguma coisa que não vai. Agora, Agora, o nosso eleitor tem percepção disso? É equipe. Eu acho que tem, viu? Tem? Eu acho que tem sim, viu, Itamar? Porque eu tenho conversado com muita gente. Isso é importante. E hoje, porque, veja bem, os últimos anos, do ponto de vista político, esclareceu muito a nossa população. Ótimo. Pode ver, a população consegue avaliar uma coisa e outra. O Jundiaí experimentou o PT aqui e o São Vicente, no final da administração do Biega, estava no TI. Estava morto, estava salário atrasado, sem estrutura, está tudo complicado. Então o povo não quer mais. Eu acho que o povo está atento a isso, Isso. Baseado naquela configuração que você fez aí da questão do currículo, né? Do currículo. Então a população hoje está atenta. Ela quer saber quem é um, quem é outro. Às vezes me perguntam o que o senhor pretende ser e tudo mais. Eu falo, não, eu sou pré-candidato a vereador. Estou à disposição do meu partido. E o partido define isso, decide isso, acima das decisões individuais de cada um de nós. Você sabe disso, né? Pacheco, quando você teve mais contato com a população, porque eu sei que como vice-prefeito, eu acompanhei, você atendeu muito o povo. Você atendeu, onde você teve mais contato direto? No Legislativo, porque a gente sabe que as demandas vão para lá, ou como vice-prefeito ajudando o governo? Nos dois casos você estava ajudando o governo. Mas onde que você teve mais contato com o povo? E qual que é a diferença desse tipo de contato? Legislativo você vai legislar e pedir para o Executivo. No Executivo você vai explicar se dá para fazer ou não dá, não é isso? Exato. Conta isso. Eu vejo que igualmente a população procura o vereador e igualmente ela procura o vice-prefeito ou o prefeito, quando consegue falar com o prefeito, fala com o vice-prefeito ou fala com a assessoria. Importantíssimo e tal. E pela minha característica de aprender a atender gente, né, Itamar? Eu fui formado para atender gente, né?
minha formação de médico é atender gente. Atende até hoje. Estou dizendo aqui, ali, E foi isso, inclusive, que me levou da condição apenas de médico para a condição de político, né? Foi assim, esse trânsito que eu fiz e tal. Então eu vejo que, como eu sempre atendi gente, e é o que eu sei fazer, modéstia à parte, sei fazer, e gosto de fazer, eu atendia muita gente no meu gabinete do Legislativo e dava os encaminhamentos necessários, e também, quando vice-prefeito do Luiz Fernando, eu atendia muita gente no meu gabinete também. Para você ter uma ideia, durante os 4 anos do meu mandato de vice-prefeito, nós fizemos 5.000 atendimentos de munícipes, não somente da questão de saúde, de munícipes que procuravam o gabinete do vice-prefeito para qualquer demanda de toda natureza. Claro que concentrava mais na área de saúde pela minha formação médica e tal, as pessoas ligam isso e tal, e isso é muito bom. Mas nós fizemos 5.000 atendimentos. O da Câmara eu não me lembro qual foi o número, mas não era menos do que isso. Então eu vejo que as duas experiências são importantes para a formação de alguém que se propõe a ser um prefeito da cidade de Jundiaí. É importantíssimo você ter essa formação dupla, tanto na Câmara como no Se não tiver, vai fazer falta, né? Se não tiver, vai fazer falta. Então, o que eu digo para você é assim, eu tive uma grande experiência no Legislativo, convivi com DOCA, com tantos outros importantes que me ensinaram muito, depois fui o primeiro vice-prefeito do Luiz Fernando, aprendi muito com ele, com toda a equipe, o Zé Antônio Parimós estava sempre presente, foi daí a minha relação mais próxima dele, conhecer a competência dele e tudo mais. Eu digo assim, hoje eu quero somar essa experiência de vereador e depois de vice-prefeito e oferecer para a população de Jundiaí, se ela quer novamente o meu serviço. Mas eu tenho a obrigação íntima minha de devolver para a população aquilo que a população me ofereceu. E vai. Para a gente caminhar para o final, deixa eu dizer o seguinte para você, o Parimoschi, as pessoas têm comparado muito o José Antônio Parimoschi, e eu quero pedir a sua opinião, que você tem essa experiência toda aí, com o Tarcísio de Freitas, que o Tarcísio é um técnico, Sim. Nem era muito conhecido, Sim. Mas hoje é uma grata surpresa para o Estado de São Paulo. E você disse ainda há pouco, o governo do Luiz Fernando tem uma aprovação aí acima de 75%. É. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem um camarada de São Paulo que é governador, uma grata surpresa. Aliás, em São Paulo, o governador disse para o Luiz Fernando, numa reunião com o Parimoschi junto, prefeito, você não quer deixar esse moço aqui para me ajudar em São Paulo? O Luiz Fernando, não, governador, eu agradeço, mas nós precisamos dele lá em Jundiaí. Você faz essa associação porque o Parimoschi é um camarada muito técnico Sim. E precisa muito levar isso à população, dessa capacidade que ele tem como a do Tarcísio, tanto que o Tarcísio já o reconheceu como tal, para realizar. O povo precisa entender também isso, é gente que conhece, que sabe fazer, que mantém uma cidade segura em todos os sentidos, né? Você associa essa característica técnica dos dois? Dos dois, sim. Do governador... Essa expertise. Expertise. Do governador com o Parimoschi. Sem dúvida nenhuma, eu associo isso. Porque, veja bem, tudo aquilo que foi entregue pela administração do Luiz Fernando, os primeiros 4 anos da qual eu participei e os segundos 4 anos da qual eu não participei, porque eu me afastei por conta da Covid e tal, tudo aquilo que eu já contei, quem permaneceu na administração, ajudando o Luiz a construir isso, foi o José Antônio Parimoschi. Então ele tem conhecimento. Se ele não era até então alguém conhecido de linha de frente, digamos assim, do ponto de vista político, porque essa figura é do Luiz Fernando, que desempenha isso com uma maestria invejável, né? Mas e a retaguarda? Como é que faz? Isso. Não é? Veja bem, nós estamos aqui... Quem mantém o discurso do político? Né? Exatamente. Itamar, nós estamos aqui fazendo seu podcast e tal, as pessoas vão nos assistir, estão nos assistindo e tal. E a retaguarda para ter tudo isso aqui? Tem que ter. Nós não vamos chegar aqui simplesmente e falar assim, não acende a luz e tal. Não, tem que ter alguém no técnico, preparou toda a parte técnica, assistindo, fazendo a gravação, depois tem o corte técnico, vai tirar alguma outra coisa, alguma fala que não é propícia e tudo mais. Então, quer dizer... O Luiz Fernando conseguiu juntar um time de primeira linha. Entre eles se destaca o Zé Antônio Parimoschi, que é o indicado dele como pré-candidato à Prefeitura de Jundiaí, para dar continuidade naquilo que nós conquistamos. Eu posso dizer, porque eu participei dos primeiros 4 anos. Desde quando vereador. Para deixar o filme bonito, precisa tudo isso, né? Não é verdade? O filme na tela, quando estreia, é lindo, mas tem muita coisa atrás aí. Tanto que quando acaba o filme, aqueles nomes não acabam, né? Fica são todas figuras importantes na construção de um grande filme, que é a cidade de Jundiaí. Mais uma perguntinha aqui. No primeiro governo do Luiz Fernando,
Ele teve aí 1 ano e meio, 2 anos de colocar a casa em ordem, até pela questão do São Vicente e outros problemas que existiam. Você acha que agora, no segundo mandato, o rendimento foi maior que no primeiro? Veja quantas entregas já foram feitas aí no segundo mandato. Você acha que o ritmo é esse e segue nesse sentido aí? Porque é muita coisa, hein? Eu acho que sim, viu, o Itamar? É claro que no segundo mandato, as coisas estão encaminhadas, estão caminhando e você tem condições de fazer mais entregas. Mas mesmo assim, no primeiro mandato, com todas as diversidades, o Hospital São Vicente, as dívidas que tinha a prefeitura, no primeiro mandato de 4 anos, nós fizemos, eu tenho aqui, eu cataloguei, Anotou. Fizemos mais de 200 entregas, desde as maiores até as menores, né? Das maiores até as menores. Já citei as maiores aí, a Pedra Fundamental no Mundo das Crianças, a UPA do Vetor Oeste, reforma do São Vicente, tudo. Aquela região em torno do Córrego das Valquírias, do viaduto do Córrego das Valquírias, aquilo foi do município. Foi do município. E nós entregamos no primeiro mandato uma parte e no segundo mandato, que eu não estava com ele, mas foi entregue no segundo mandato. Então eu acho que no segundo mandato, possivelmente, se concretizou as coisas já estavam mais no eixo. Isso, as entregas que nós também iniciamos no primeiro mandato, né? Das quais eu tive a honra de participar. Ia falar, mas você me respondeu antes de eu perguntar, ia falar, você teve orgulho de participar dessa história? Tenho muito orgulho de ser médico na cidade, família na cidade e participar de todo esse progresso aí. Muito orgulho, viu, Itamar? Difícil imaginar que isso pode não ser mais assim, dá até tristeza, né? Eu imagino que o cidadão que tem o filho na creche, tem muitos casos de pessoas que estão tirando os filhos da escola particular, porque está caro, e colocando em creche de pública. Essa notícia é boa, mas ela também tem uma outra característica, que é a demanda que aumenta o número de inscrições para a creche, né? Mas quando você tem o filho na creche, quando você tem transporte, tem segurança, a mobilidade, a Ozanam saindo nova lá, né? Esse prolongamento da Ozanam. Aí você tem o novo CIES, o Centro de Segurança e Especialidade, lá na 14 de dezembro. Sim. Quando você começa a ver tudo isso, acho que o cidadão também se sente seguro, né? Sim. Todo mundo quer cidade boa para viver, né? Eu acho que sim. E para isso depende desses atores que você falou ainda há pouco, que é para fazer um bom filme. É verdade. Eu acho que é um conjunto de ações, né, Itamar? Em que você não consegue fazer nada em 1 ano. Apenas que já esteja pronto e você vai entregar. Então, aquilo você não tem muito mérito naquilo e tal. Agora, mas tem gente aqui que não fez nada e está indo tirar foto em obra sendo entregue? Eu acho que os méritos que a gente tem foi ter iniciado muita coisa, ou terminado alguma coisa que estava difícil de ser terminada, né? Como foi a própria UPA do Vetor Oeste. A UPA do Vetor Oeste não andava. E hoje, olha a importância que ela tem. Em 2018, nós entregamos em 2018, quer dizer, no segundo ano de mandato. Em 2019 para 2020, veio a pandemia e nós tivemos que fazer... Aí travou tudo, né? Esquece um monte de coisa, um monte de obras que serão entregues. Nós só não entregamos mais... A Vila Progresso que reclamaram, a Hortolândia que reclamaram, não dava. Exatamente. Só não entregamos mais porque tivemos que nos dedicar a tratar das pessoas. Que era o objetivo, que era a obrigação. Primordial. Tratar das pessoas para mantê-las vivas numa pandemia que nós não conhecíamos ainda, nada nem do vírus. Porque uma coisa é você ter uma pandemia de gripe, você conhece o vírus da gripe, e da Covid que nós não conhecíamos. Apanhamos todos nós apanhamos. Eu me lembro de ter narrado isso, eu falei, prefeito não interessa quem é o prefeito, que é o partido. Prefeito nenhum ia entregar da Hortolândia, nem da Vila Progresso, no meio da pandemia, não existe. O prefeito não fez, mas não fez, que projeto errado, estruturação. Aliás, o da Hortolândia, acho que saiu o dobro do tamanho, foi todo remodelado, mesmo com a Vila Progresso. Olha, isso que as pessoas precisam saber. Tem que saber. E outra coisa, só o Hospital São Vicente, ele ficou, durante a pandemia, do pico da pandemia, ele ficou com 80% de ocupação só de leito de Covid. Quer dizer, cirurgias, somente urgência. Fora a região que vinha, né? E a região mandava para cá, não é? As UTIs. Então, enfermarias se transformaram em UTI, uma enfermaria assim. Centro cirúrgico se transformou em UTI. Então, nós tivemos essa necessidade, né, eminentemente médica, né, epidêmica, que nós nunca tínhamos vivenciado. Os hospitais particulares, a Unimed Sobral, estavam fazendo barracas lá de fora, porque de tanta gente que tinha. Exatamente. Todo mundo perdido, né? Então foi um momento assim que, se não entregamos mais, é porque a pandemia veio como uma bomba mesmo. Nós tivemos que cuidar daquele momento e manter a nossa população com atenção. E conseguimos, hein? Ô Pacheco, que bacana. Eu vou dizer o seguinte, Pacheco, não ele fala que está de volta, que ele nunca esteve fora, né? Está de volta no ambiente político, nos bastidores da política, no ambiente político,
pré-candidato, está à disposição do Partido Podemos, né? À disposição para ser aí pré-candidato, para contribuir com a cidade, pré-candidato a vereador, para dar continuidade na ajuda que ele já sempre deu, na Câmara Municipal, como vice-prefeito. Essa passagem sua de se afastar cuidar das pessoas, isso não dá. E olha que eu sou um camarada razoavelmente bom de riqueza de vocabulário. A gente encontra palavras para expressar o que é necessário para você, cidadão. Mas não dá para expressar como isso é divino, como isso é bacana. E tá aí o Pachecão de volta, pronto para o desafio. Como é que está essa pré-campanha agora? Você tem lá o consultório, você tem seus clientes que não te deixa também, né? Porque o cara que vai no Pacheco quer ir no Pacheco, né? Tem isso. Você tem a agenda lotada, como é que você já está conciliando isso? Então, eu não devo deixar meu consultório, na verdade. Deixa não. Exceto, talvez, no último mês de setembro e tal, eu pare um pouquinho lá para poder sair um pouco mais na rua e tal. Mas ali é o meu lugar de trabalho, Itamar. Né? Eu sou conhecido ali, assim como você é conhecido nas telas, na radiodifusão, tal. Essa é a sua identidade. Não adianta você sair dali para ser candidato a vereador Itamar, você deixa os microfones, não. Enquanto você puder usar os microfones, você tem que usar o microfone, que é o que você sabe fazer, não é verdade? Exatamente. Agora, eu digo para você que é muita bondade sua, a sua referência a mim, quero contar essa história. Bondade sua, conta aí, bondade sua. Tem uma história aí. Vamos finalizar com essa história aí. O Itamar sempre foi esse apresentador maravilhoso, invejável, né, com essa eloquência, com esse vocabulário maravilhoso, da bondade sua. E o Itamar teve um momento, teve um episódio, um evento qualquer que o Itamar estava apresentando. Eu acho que eu estava na Câmara nesse tempo. Isso. Nessa época eu era vereador. Você era vereador. E o Itamar estava apresentando. E ele fez algumas considerações para mim, né, em relação a mim, me enaltecendo, falando algumas características minhas, me levou lá em cima e tal. Quando terminou o evento, eu cheguei para ele e tal, né, dei um abraço nele, e falei assim, pô, Pacheco, tudo bem? Eu abracei ele e falei assim, bondade sua que você falou para mim. E ficou mais ou menos esse chavão entre nós. Quando a gente se encontra, eu falo para ele, bondade sua, não, a bondade é sua. E o João Menandro, que é um dos diretores da La White Brasil, né, da família, ele ouvia a gente falar, mas que tivemos que contar a história, ele vê a gente de bondade sua. Bondade sua. Mas então, quero agradecer a bondade sua ter me convidado hoje aqui. Ô, Pacheco, isso é o que eu defino da seguinte maneira, só existem dois lados na vida, para mim, pelo menos, o lado do bem e o lado do mal. E o lado do bem, como diria aí, como sempre disse Silvio Santos, o lado do bem sempre vence. Então, nós somos pessoas do bem, cada um no seu ambiente, cada um desenvolvendo a sua atividade, mas são pessoas do bem. E o lado do mal não é um lado bacana. Então, quando a gente se identifica com pessoas do bem, é isso que acontece. É troca de elogios, reconhecimento de trabalho, mas tem trabalho, tem competência, tem foco, tem muita realização aí. Fico feliz que você está de volta aí nesse quadro político, tenho convicção, a gente não pode nem falar, isso é até chato, né? Mas eu acho que das 19, meu amigo, você já pode começar a disputar 18. Você está avisando os seus pacientes que você é pré-candidato já? Sou pré-candidato. A camarada vai para casa, ele é candidato, o cara já reservou, porque tem uma história, né, Pacheco? Isso é segurança também do voto, né? A pessoa vota com fidelidade, porque ela sabe que ali tem alguma coisa boa. E acho que eu tenho aí um currículo modesto, mas tem um currículo de bom serviço. Nós precisamos enriquecer todas as câmaras municipais no estado de São Paulo e Brasil, com currículos que sejam realmente cheios de experiência, de capacidade, porque quem ganha com isso, eu disse lá no início da nossa conversa, quem tem que ganhar com isso é o cidadão, é o povo. E se a gente coloca a gente competente, não tem experiência, ou gente que quer fazer o que não está preparado para fazer, o problema não é o querer fazer, pode fazer, tem toda a candidatura, né? Sonhar é permitido para todo mundo, a candidatura é totalmente legítima, mas a gente a pessoa sair porque ela quer governar, mesmo para ir para a Câmara, porque ela quer ser vereadora. Veja que o trabalho que você tem na Câmara desde quando era vereador pela primeira vez, você já atendia há muitos anos, acho que 20, 25 anos, talvez então nesse tempo, se a gente tirar dos 35, já tinha contatos, você já atendia, você falou isso, né? Queria fazer mais, é a área da saúde. Então não adianta a pessoa ir para a Câmara também e não saber o que fazer. É verdade. Tanto na Câmara e principalmente no Executivo, que é a máquina, que é a grande máquina motriz para mover tudo isso. Porque tem um conceito muito importante da saúde, Itamar, e que no exercício da profissão você vai notando que aquilo vai ficando cada vez mais forte, mais firme, mais consolidado. Que é o seguinte, saúde não é apenas você ter apenas o hospital, apenas que eu digo assim, somente o hospital, a ambulância e o médico. Não, a saúde envolve uma série de outros atributos que dependem da administração municipal para oferecer condições de vida para a pessoa. Por exemplo, não tem saúde, quem não tem moradia mora debaixo da ponte. Não tem jeito. Não adianta você colocar um hospital como São Vicente do lado da ponte,
para atender a pessoa, porque ela não terá saúde, terá verminose, terá doença infecciosa, terá tuberculose, terá covid, terá dengue, terá tudo. Não terá saúde uma pessoa que não tem condições. Boa alimentação. Boa alimentação e educação. Educação para ensinar para os pequeninos as primeiras noções de higiene que são dadas pela professora. Tem que lavar a mão antes das refeições e tal. Geralmente é a professora que faz. Pentear o cabelo, lavar, escovar os dentes, tudo mais. Então, quem não tem educação, quem não tem onde morar, moradia, e quem não tem emprego, jamais terá saúde. Não terá saúde. Você não pode ficar dependendo apenas ir para o hospital num pronto-socorro ou chamar a ambulância porque você tem uma descompensação de diabetes, de pressão alta e tudo mais. A saúde não é só aí. Ela é que nem o iceberg lá que detonou o Titanic e tal. A saúde tem um substrato embaixo que se chama infraestrutura da cidade. Que precisa tem que oferecer qualidade de vida. Tem que ter IDH como nós temos em Jundiaí. E isso é uma construção de anos e de várias administrações. Perfeito. Pacheco, deixa o seu recado aqui, 1 minuto, para a nossa cidade de Jundiaí aqui, para a população, não só da sua pré-candidatura, mas só a sua presença, a sua figura, o seu nome, por si só fala. Também. Mas deixa aí o seu recado para a gente finalizar o nosso som. Obrigado, viu, Itamar? Eu agradeço o Itamar, que é um amigo de longa data, a oportunidade de ter vindo aqui, falar com ele, falar com o público dele, né, e com a população de Jundiaí. Eu sinto no meu coração que eu tenho não é uma dívida, mas eu gostaria de devolver para a população de Jundiaí aquilo que ela me ofereceu. Tive a oportunidade de uma vez de ser eleito vereador e depois vice-prefeito, a pandemia me abduziu dessa condição e hoje eu volto aí e coloco o meu nome como pré-candidato pelo partido Podemos para vereador da cidade. Obrigado a todos aí, obrigado ao Itamar e um forte abraço do amigo do peito. Bondade sua. Itamar. Bondade sua, Pacheco. Obrigado, um grande abraço, sucesso nessa jornada e é isso que a gente quer, pessoas de qualidade na Câmara Municipal, principalmente no Executivo, com uma boa equipe, para que a população tenha bons resultados e nós, no jornalismo, possamos sempre colocar boas notícias, entregas, obras. É isso que a gente quer, o povo feliz, o povo contente. E para o povo ficar feliz, contente, sentir essa firmeza na cidade, precisa dessa tripulação, precisa desses atores desse filme, para que tudo isso funcione. Não caia em balela, não caia em promessa, não caia em sonho de terceiros. Grande abraço, curta, compartilha. Em breve tem mais uma personalidade aqui no nosso Bastidores da Política. Grande abraço.